Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Tema da palavra: Natal. Por que aconteceu? Por que aconteceu o Natal? Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, porque eu já ia direto para o nascimento de Jesus, né? Isaías capítulo 3. 1, 2, 3, Isaías 3. Eu queria comentar, enquanto você abre, que o mundo, sempre que foi mundo, teve partes boas, maravilhosas, e partes ruins. E não começa a ler ainda não, só separa aí que a gente já vai ler. E geralmente quando vamos falar de Natal, começamos falando a respeito do nascimento de Jesus, os reis magos, e passamos por todo esse nascimento, vamos até a morte de cruz, e estudamos o contexto de tudo que você conhece muito bem. Mas sempre, a partir do momento que o pecado adentra o mundo, houve momentos difíceis, momentos em que homens e mulheres se entregam a Deus e são reconciliados, e momentos que homens e mulheres se entregam ao pecado e não querem reconciliação. E a gente vê no decorrer da história que enquanto um oferecia ao Senhor algo bom, produtivo, da forma que o Senhor queria, o outro queria oferecer aquilo que ele desejava, da forma que ele desejava. E aí vem o segundo pecado registrado, o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel. E acontece então uma revolução, porque da linhagem de Caim saem aqueles homens que criaram as armas, que a história conta que eram exímios lutadores, mas também assassinos. E a população começa a crescer, e uma parte se entrega a Deus e segue os preceitos, outra parte se entrega ao pecado e segue o pecado, e o líder, o pai da mentira, o senhor das trevas, e eles estão seguindo. Chega um momento que o pecado tomou conta de tal forma que Deus fala assim: não tem mais jeito, o que eu vou fazer com esse povo? Eles não querem, mas eu vou dar uma oportunidade. Eu vou destruir a terra e tudo que há nela, mas eu vou preparar uma arca. E Noé é chamado para construir a arca. E aquela arca tinha portas abertas para quem quisesse entrar. Tinha alguma placa lá dizendo esse pode ou esse não pode. E Noé chega pregando, e passa anos construindo a arca, anunciando que o Senhor iria destruir o povo. Mas, assim como nos dias de hoje, a grande maioria não deu ouvidos à palavra de salvação. Veio o dilúvio, e depois que a água já está no pescoço, que o Senhor determina que a porta da arca seja fechada, e que já está tudo lacrado, e o anjo do Senhor lacra, porque se dependesse de Noé ou da sua família, muito provavelmente eles iriam abrir a porta, mas naquele momento o Senhor já tinha encerrado a salvação para aquele povo. O Senhor deu a oportunidade até no momento que ele achou necessário. Os que creram, na verdade, foram a família de Noé, seus filhos, noras, genros, foram salvos. E a população vem novamente crescendo, novamente se desenvolvendo, e se entrega mais uma vez uma parte a Deus e ao conhecimento de Deus, e como servos de Deus, do Deus vivo, e outra parte, e novamente nós vemos a maior parte, se entrega ao pecado. E chegamos no livro de Isaías, capítulo 3, quando Isaías está falando do castigo de Jerusalém,
Você vai ver que o livro de Isaías diz assim, a visão de Isaías, depois a visão que teve Isaías, no capítulo 3, veja agora, Isaías falando a respeito do que Deus estava mostrando. No capítulo 3, versículo 8, diz assim, Jerusalém tropeça e Judá cai. Mais uma vez a gente vê que o pecado estava imperando. A sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem sua gloriosa presença. O parecer do seu rosto testifica contra eles. Publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, fizeram mal a si mesmos. Até aí, amém. Olha que interessante quando Isaías está falando a respeito deste povo de Deus, deste povo chamado, do povo de Jerusalém, do povo que o Senhor tinha um plano e chamava de filhos. Porém este povo que deveria ser o rebanho, o povo que deveria ser o povo que se entregava ao Senhor, porque era o povo querido, o povo amado, o povo escolhido, o povo adquirido, mas o povo já tinha desviado dos seus propósitos. E diz assim que Jerusalém tropeça e cai, Judá cai, a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. A partir de então já não era mais só o que eles faziam que era contra a vontade de Deus, mas as suas obras constantes e a sua língua. Eles não só praticavam contra algo contra a vontade de Deus, como eles falavam contra a vontade de Deus. Eles falavam contra o Senhor, as suas obras e a sua língua. E nós estamos vendo isso num período de mais de 2000 anos atrás. Novamente o povo estava corrompido. Com facilidade saímos hoje do lado de fora da nossa casa, do nosso trabalho, da igreja, e notamos milhares de botecos lotados. É assim ou não é? Bailes e festanças e outros afazeres, que a liberdade e a libertinagem são gigantescamente fora da vontade de Deus. Pessoas que estão entregues a todo tipo de vício e atitude e que infelizmente estão caminhando para o inferno, e que se você tentar levar naquele lugar, naquele momento, se não for pelo Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, convencendo a pessoa, essa palavra ela cai num terreno duro, num terreno infértil. A semente bate e cai, e ali fica e não produz nada. E diz assim: o parecer do seu rosto testifica contra eles, publicam os vossos pecados como Sodoma. Já tinha a cidade de Sodoma e Gomorra a fama de uma cidade promíscua, de uma cidade que abandonou a vontade de Deus em troca da vontade da carne. E esse povo aqui estava sendo comparado, dizendo assim: o parecer do seu rosto testifica contra eles, publicam os seus pecados. Eles tornaram públicos os pecados, eles tinham orgulho do pecado, eles davam notícia daquilo que eles estavam fazendo errado. Será que está tão diferente dos dias de hoje, onde se distribui folhetos sobre casas de prostituição, onde as pessoas colocam no WhatsApp, no Facebook e vão para as mídias e a televisão e certas redes de TV fazem questão de mostrar aquilo que é fora da vontade de Deus, e diz que você é obrigado a aceitar, que nós somos obrigados a entender? Ou é mera semelhança, como está dizendo aqui, publicam os seus pecados como Sodoma? Tem orgulho de dizer: o meu filho, a minha filha faz igualzinho o papai, faz igualzinho a mamãe, se veste igualzinho, age igual, sendo que está sendo comparado com o pecado da mãe, com o pecado do pai. Pastor, isso não é culto de Natal, o que o senhor está falando? Mas nós vamos chegar, porque havia necessidade que esse povo que estava fazendo isso, porque ele diz assim: publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Sabe o que significa? Não
não tem nem o trabalho de disfarçar o pecado, de dissimular a situação, de fingir que não estão. Estão dizendo assim, claramente pecam, querem pecar e anunciam o pecado e têm orgulho do pecado e se sentem bem e não disfarçam nem um pouco que estão indo contra a vontade de Deus. Aí Isaías diz assim: ai da sua alma, fizeram mal a si mesmos. Olha que interessante, ai da sua alma, fizeram mal a si mesmo. Quem as pessoas culpam no momento que tudo está errado? Sempre é o outro. Sempre é por culpa do governo, por culpa de que eu não fui ensinado, ou por conta de que eu fui muito ensinado, isso foi uma repreensão e eu vivi uma vida muito severa, ou então sempre estou culpando o outro. Sabe o que a Bíblia diz? Ai de sua alma, fizeram mal a si mesmo. Não está dizendo assim, olha, o culpado é a situação, porque a cidade era perversa. O culpado era a juventude da época, porque a juventude estava perdida. A culpa é disso, a culpa é de cada um exclusivamente, assim como a salvação é individual, a culpa pelo pecado também é individual. Fizeram mal a si mesmo. O que acontece então? Um povo caído, derrotado, sem salvação, e o mundo corrompido, fazendo mal a si mesmo. Mas de repente Deus olha novamente, fala: uma vez eu criei o jardim do Éden, coloquei lá Adão e Eva, pisaram na bola, coloquei para fora do jardim do Éden e dei uma missão para eles: vocês vão plantar e colher, para comer vai ter que plantar, mas dei uma nova oportunidade. E novamente vem o pecado e adentra o lado de fora agora do jardim do Éden. Caim mata Abel e começa a revolução. E aí vem Deus e fala assim: bom, a coisa está feia, eu vou ter que dar um break nessa turma, mas eu vou dar oportunidade para os que querem ser salvos. E manda com que Noé faça a arca. Mas ninguém ouve, publicavam os seus pecados, tinham orgulho do que estavam fazendo, não tinham nem o trabalho de disfarçar, de dizer: não, eu estou tentando ser melhor, aqui não deu certo. Não, é que em 2018 não foi muito bom, mas em 2019 eu quero ser melhor. Esse povo já estava dizendo assim: eu faço mesmo, eu erro mesmo, e eu vou continuar errando. Já foi aconselhar alguém que está nas drogas e ele fala assim: eu uso mesmo, eu gosto de usar e não vem me falar nada que eu vou continuar usando? Geralmente, essa é a situação, e a gente tem que contar com a palavra que diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí vem frutos que a mãe colhe por orar pelos filhos, que o pai colhe por abençoar a família, frutos que a igreja colhe por estar orando: Senhor, salva, cuida dos nossos vizinhos, Senhor, cuida da família dos nossos irmãos, Senhor, traz de volta, Senhor, resgata da bebida, Senhor, resgata da droga, Senhor, resgata do mundo. E a gente começa a clamar e clamar e clamar, e de tempo em tempo a gente ouve um testemunho: Deus salvou, Deus curou, Deus transformou, estava lá no fundo, agora está lá em cima, o Senhor tirou do lixo, colocou no lugar de glória, porque Deus faz a obra. Mas tem ainda a situação do ser humano querer essa transformação, porque Deus podia ir lá e colocar uma algema e falar: você vai ser limpo agora em nome de Jesus. Mas Deus não faz isso. Ele fala assim: eu te amo, filho, estou te oferecendo meu coração. Eu ofereci uma vez, eu ofereci duas, eu ofereci a arca, eu ofereci o plano de salvação. Então Jesus chega uma hora que Deus fala: eu preciso fazer um outro plano agora para esse povo ser resgatado de volta. Mateus capítulo 2. E aí, quando o plano de Satanás está se cumprindo a todo vapor, e Satanás tem apenas 3 itens no seu plano. Quais são os itens? Quais são os itens?
Estou com medo de falar, né? Não precisa ter medo, meu irmão. O Senhor Jesus tem vida e vida em abundância. É Mateus capítulo 2, mas nós já vamos ler. O Senhor tem vida e vida em abundância. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vai lá para o versículo 9. Versículo 9 diz: Então, tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, ficaram muito alegres. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram seus presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, até aí. Agora o Senhor dizia, Deus dizia: eu preciso prover para esse povo uma forma de resgate, porque Satanás tem tripudiado em cima deles, tem matado, tem roubado, tem destruído. Eles encararam o pecado como algo normal, eles estão publicando os seus pecados, eles estão contando os pecados, eles estão orgulhosos dos pecados, mas o Senhor começa a olhar para eles com um olhar de pai, um olhar paterno, um olhar de amor, que sabe assim, eles podem viver a vida que quiserem na face da terra, é a escolha deles, mas se eu não intervir, eles vão passar a eternidade no inferno. Eu preciso fazer algo, eu preciso promover algo para que esse povo entenda que existe amor, existe salvação, e eu quero promover através de um plano de salvação. O que eu vou fazer? Vou enviar o meu filho Jesus. Mas há aí então um consenso entre Deus e Jesus Cristo, porque depois Jesus, quando vem, ele fala: entregou-se a si mesmo. O Senhor fez de vontade própria. O Senhor Jesus aceitou a condição de, então, verbo, porque nós ouvíamos falar, ele era a voz que falava com o povo, e de repente o verbo se transforma em carne. E aí vem Jesus Cristo e nasce naquele lugar humilde, de uma mãe virgem, numa situação, na estrebaria, uma situação mais humilde possível. Não existia lugar, não tinha um hotel, não tinha como ter reservado algo, não tinha o tal do Trivago, qual que é os outros que aparecem aí? Decolar.com e etc, né? Falei mais de um para não dizer que eu estou fazendo propaganda. Não tinha como reservar. Sobrou para essa criança nascer na estrebaria. Mas aquele momento de humildade, estava sendo gerado um ser humano que era Deus, que era o verbo, se transforma em carne, e a Bíblia diz que ele passou sujeito às mesmas tentações, ou seja, ele passou por todos os momentos que nós passamos, e nos provou que é possível, ao contrário do que as pessoas dizem, que é possível vencer o pecado, que é possível tomar posse de cura, que é possível expulsar demônios, que é possível ser vitorioso na face da terra, e ainda diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ali começava aquilo que depois iremos comemorar, por mais, já comemorado há mais de 1600 anos, que é o Natal. Era a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te chamar a atenção para o versículo 11, que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 2, versículo 11, diz: entrando em casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se,
adoraram. A primeira coisa que nós temos que entender é que esses reis que vieram de longe, os 3 reis magos, eles já tinham falado lá atrás para o rei, dizendo assim: olha, lá no versículo 2, eles falam: vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-la. Já tinham aviso, eles viram a estrela, sabiam que quando isso acontecesse, era o Senhor que tinha se transformado, o verbo que tinha se transformado em carne. E eles vão para se encontrar com Jesus, e eles mantêm aceso o princípio, o propósito. Então a primeira lição para nós hoje, extraído do nascimento de Jesus, é que nós temos que manter o nosso propósito. Porque o dia que o Senhor te chamou à salvação, o dia que você entregou a vida ao Senhor Jesus, o dia que você compreendeu que existe céu e inferno e um livro onde está registrado aqueles que são salvos, chamado livro da vida, no dia que você fez isso, o Senhor colocou um propósito no teu coração. Não se desvie do propósito. O primeiro propósito do ser humano é adorar esse Senhor Jesus que nasceu lá na Judéia. Esse Senhor, ele nasceu, que veio dos céus, o verbo que se transforma em carne, o verbo que cresce, o verbo que opera milagres, o verbo que se entrega a si mesmo, vai para a cruz, o verbo que virou carne, passou pelas mesmas dificuldades, passou pela morte de cruz, mas no dia ele venceu a morte para que nós mantivéssemos o plano original. O homem e a mulher foi criado para quê? Para adorar a glória de Deus. Portanto, o Natal não é só uma festa onde se usa uma frase costumeira: sem Papai Noel não é Natal. É verdade? Não. Sem presente não é Natal. É verdade? Afinal de contas, o presente tem que ser para nós ou para Ele? Para Ele. E os 3 reis magos sabiam disso e vieram nos trazendo essa lição logo de cara. E aí diz assim, que quando eles entram, eles adoram. Então, abrindo os seus tesouros, veja que eles não falaram assim: nós vamos pegar um pouquinho de cada um e vamos levar para Jesus. Olha, nós vamos passar recolhendo presentes e vamos levar para Jesus. Quando eles foram adorar, eles tiraram presentes para Jesus de onde? Do seu tesouro. Isso era individual. Estavam em 3. Podia dizer assim: olha, eu vou tirar do seu um pouquinho, de você um pouquinho, a gente nós 3. Mas eles tiraram de cada um do seu tesouro. Eles tiraram daquilo que é particular, daquilo que é pessoal. Vem aí mais uma lição que eles deixaram: nós temos que entregar a Deus aquilo que é nosso, aquilo que é íntimo, que é pessoal, que é particular. Às vezes nós queremos: não, eu estou aqui, Senhor, a igreja te adora. Mas quando a igreja adora, você tem que adorar também. Quando a igreja glorifica, você tem que glorificar. Não é só sentir a alegria de ouvir as palmas e ouvir aquele irmão que tem coragem de gritar glória a Deus. É tirar do teu tesouro a adoração ao Senhor Jesus. É tirar das suas coisas particulares do teu coração, doar do teu pulmão, do mexer da tua língua, do que se forma em palavras para Deus, tem que sair de você. Mas meu marido adora, minha esposa adora, minha família adora. Você é um ser individual para planos de salvação, e Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer que no tesouro do seu coração você o adore. E ainda diz assim: e lhe deram ouro, que mais? Incenso e mirra. Existe um significado espiritual muito profundo nessa atitude. Eles foram para adorar, eles creram na promessa, sabia que o dia que eles vissem aquela estrela era o momento de encontrar-se com o Salvador. E de repente aquilo se cumpre e eles veem a estrela. O Senhor tem muitas estrelas na sua vida, meu irmão. Tem promessas, tem coisas que você está esperando e que você sabe que não foi o homem, mas foi Deus que te prometeu. O momento de ver a estrela vai chegar, e nesse momento você vai se encontrar com aquele que te prometeu. E
adoração verdadeira e genuína. E eles chegam naquele lugar. Veja que não importava o lugar. Eles podiam chegar e falar assim: eu trouxe ouro, incenso, mirra, tudo é muito valioso. Mas aqui na estrebaria, onde ficam os animais, não, essa igreja aqui não é para mim não. Esse lugar não é para mim não. Esse ambiente não é meu não. Vou pegar tudo de volta e vou embora procurar um lugar mais próspero, onde eu possa adorar a Deus. É assim que funcionou? Não importava o lugar, importava o Senhor que estava naquele lugar. Eles não deixaram de fazer a parte deles. Algumas pessoas entram em igrejas simples, humildes, e ficam pensando assim: não, aqui não, esse lugar não é para mim, eu preciso de um lugar mais chique, mais nobre, talvez um banco almofadado, ou de um lugar mais ao meu nível. O importante não é o nível do lugar, mas o Senhor que se encontra naquele lugar. E eles tiram ali ouro, incenso e mirra. E na antiguidade, sabe o que era o ouro? O ouro era presente dado para um rei. Entre todas as coisas que se ofertavam ao rei, também davam ouro. A prática comum, a história narra que vinham as pessoas, os príncipes, por exemplo, do Egito, da Etiópia, de outros lugares, se apresentando para um determinado rei. Eles levavam para ele cavalos egípcios, que eram valorizados gigantescamente naquele período. Levavam camelos de outros lugares para presentear ao rei. Mas independente do que eles levassem, eles levavam também um baú ou uma porção de ouro. Porque presentear o rei com ouro era mostrar o verdadeiro status daquele rei. Olha, você é rei, eu estou trazendo do meu tesouro particular ouro para te beneficiar. Sem contar que você talvez tenha algum amigo que tem de tudo. É difícil dar presente, não é? Até para quem não tem de tudo, a gente fica pensando assim: mas isso ele já deve ter, isso ele deve. Agora, imagina para dar para um rei. Presentear o rei com ouro era o reconhecimento que ele era rei mesmo. Então, primeira coisa, o ouro era um presente dado aos reis. Quando aqueles reis magos apresentaram-se diante do Senhor Jesus e deram ali para ele a porção de ouro tirado do seu tesouro, eles reconheceram que o Senhor era rei. Então a outra lição que fica para nós é entendermos que não é a nossa vontade que tem que prevalecer. Não temos que pegar Jesus e colocar na parede e falar: você vai fazer, porque isso, porque aquilo, porque eu orei, porque eu pedi. Peraí, nós somos o Senhor ou Ele é o Senhor? Mas por vezes, quando começamos a pressionar a Deus, a sensação é que nós somos Jesus e Ele é o servo. Não é assim, se não tomarmos cuidado? Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele faz se Ele quiser. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Porque no nosso tesouro, Senhor, aqui está o ouro, o reconhecimento que Tu és rei. E se Ele é rei, Ele manda em mim. Se Ele é rei, Ele manda em você. Se Ele é rei, Ele manda no mundo. Se Ele é rei, Ele reina sobre nós. E eu tenho o prazer de ser súdito, nós temos o prazer de ser servos, porque o Senhor Jesus é o rei que voltará para nos buscar. Aleluia! Aleluia! O incenso, um tira e fala assim: tirei do meu tesouro, estou dando ouro. Outro tira do seu tesouro incenso, e não é esse incenso que nós estamos falando aqui. O pessoal acende as varetinhas que fede macumba, não é disso que eu estou falando. Esse incenso era também conhecido como olíbano. Ele era presente a um sacerdote, representava a espiritualidade. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. O sacerdote era o único que tinha acesso direto a Deus,
Portanto, quando o sacerdote entrava lá no templo, atrás das cortinas do véu, ninguém podia entrar lá, somente o sumo sacerdote entrava lá. E aí Deus dizia assim: estou entristecido com a nação, estou chateado, para que eles provem a lealdade a mim, eles vão ter que se arrepender, chorar, se humilhar, orar, buscar a minha face. Ou então o Senhor falava: estou feliz com esse povo, vamos fazer a festa, o banquete, vamos celebrar. Então o povo ficava tudo na porta do tabernáculo, esperando: o que será que Deus vai falar? O que será que Deus, será que nós... Por vezes eles estavam na porta do tabernáculo em prantos, em desespero, porque já tinham caído em si em relação ao tamanho do pecado que o povo havia cometido. E de repente a cortina se abria, o sumo sacerdote saía daquele lugar, entrava no átrio e ia até onde estava o povo e dizia assim: assim diz o Senhor. E aí vinha a palavra de Deus. Quando foi oferecido mirra ao Senhor Jesus, aqueles reis, sinal de autoridade, não era a população, eram reis, eles estavam dizendo assim: nós reconhecemos que este menino que nasceu é o sumo sacerdote do mundo, é o sumo sacerdote da nação israelita. Nós reconhecemos que ele tem acesso direto a Deus. Quando o incenso era queimado, algo físico era queimado, era extraído da madeira, era extraído, e aquele pó colocado no incensário, e era chacoalhado, e aquela fumaça subia aos céus. Os antigos pagãos diziam assim: olha, quando a fumaça vai, ela chega até Deus. Mas o Senhor tinha entendido isso como um ato sublime. Quando acontecia no tabernáculo, era momento em que o povo adorava, momento em que se oferecia algo ao Senhor, era uma simbologia do mundo físico que foi queimado e o mundo espiritual, porque aquela fumaça subiu, virou fumaça, desapareceu. Era uma passagem do físico para o espiritual. O que estava acontecendo naquele momento? Quando os reis magos oferecem mirra ao Senhor, eles estavam dizendo assim: olha, nós entendemos que esta criança vai vencer a morte, que esta criança é o sumo sacerdote, ele tem acesso aos céus, que esta criança é a criança prometida por Deus, o verbo que se fez carne. E aquele incenso significava: compreendemos que Ele é Deus. Portanto, fica aí mais uma lição. Nós vivemos no mundo de carne e osso, mas nós não somos compostos só de carne e osso. O homem é feito do quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Aí, agora falou bonito, né? Agora há pouco, quando falou do plano de Satanás, agora ficou bonito. Corpo, alma e espírito. Nós temos um lado humano, um lado de sentimentos, um lado de desejos, um lado de vontades, um lado que tem necessidades, precisa comer para manter em pé, tem necessidades físicas, fisiológicas, tem todo um processo humano que depende de banho, de higiene, depende de ir ao banheiro, depende de ir comer, tudo tem sua hora, tem coisa que não tem hora, tem necessidade, sai correndo, precisa comer urgente, precisa ir no banheiro urgente, mas é uma vida rotineira, você sabe do que se trata, o que tem que ser feito. E tem as coisas que fogem, como foi o testemunho da irmã Márcia. Está tudo bem, no outro dia está onde? Está internada, está complicado, está dizendo: Senhor, eu te entrego o meu espírito, não aguento mais. E Deus fala assim: eu sei, mas não é teu tempo ainda. Agora eu vou cuidar do teu corpo, vou sarar o teu corpo, vou abençoar o teu corpo, e você vai continuar aqui abençoando tua mãe e teu pai, não é? Porque é tudo no tempo dele, mas temos que entender que existe, além do corpo, a alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dores, aflições, aquilo que faz você chorar no travesseiro que o marido não vê, que a esposa não vê,
aquelas agonias que o homem fica tentando não demonstrar, para não deixar a esposa preocupada, que a esposa faz de tudo para encobrir, para o homem não perceber que ela está preocupada, mas a angústia, a agonia do dia a dia, a correria de São Paulo, a questão do emprego, vai mandar embora, não vai mandar embora, vai me promover, não vai, vou ter dinheiro para pagar a conta, não vou, sabe aquelas coisas, e Deus sabe disso. Deus conhece a tua dificuldade, o teu emocional, a tua dor, e Ele pode colocar um som de alegria, Ele pode te abençoar, Ele pode te prosperar, Ele pode transformar o teu choro, a tua tristeza em riso. Porque quando eles entregaram mirra para ele, já estavam dizendo: Senhor, Tu coordenas tanto o mundo natural, quanto o mundo espiritual, quanto as emoções. Houve um reconhecimento. E aí, continuando, falando sobre a mirra, era usado para embalsamar corpos. Mirra era usada numa simbologia representando a imortalidade, possuía um aroma e um cheiro muito agradável. Parece que no mundo espiritual não tem cheiro, mas tem. Porque quando o povo começa a pecar, a palavra de Deus escreve que o pecado desse povo chegou às minhas narinas. Olha que interessante. No mundo espiritual existe cheiro, e chega até as narinas de Deus quando nós erramos, pecamos, quando estamos apodrecendo dentro dos pecados, mas também quando você adora, quando você se arrepende, quando você louva, quando você exalta, o bom perfume de Cristo começa a ser exalado dos seus poros. Cada vez que você levanta as mãos, o bom perfume de Cristo sobe de você, dizendo: Senhor, como aquela mirra, como aquilo que tinha o cheiro suave, eu entrego a Ti, Senhor, a minha adoração, eu entrego como incenso a Ti, para que suba até o Senhor como fumaça, o meu louvor, a minha glorificação ao Senhor, a minha adoração ao Senhor. Os meus lábios estão dizendo: Senhor, eu Te amo, assim como no começo desse culto, no começo desta mensagem, você orou, parabenizando o Senhor Jesus por ter vindo ao mundo. Nós dizemos: Senhor, recebe a adoração, recebe o louvor, e isso vai subindo, vai subindo, vai subindo. E sabe o que acontece? Até o morto ficava bem cheiroso com mirra. Você está morto para o mundo, mas você está cheirando incenso vivo para Deus. Aleluia. Um povo condenado, caído, tem uma oportunidade dessa. O que você está fazendo com as suas oportunidades? Os significados espirituais estavam ali explícitos. 3 reis, tirando do seu próprio tesouro, ouro, incenso, mirra, o que você tem oferecido ao Senhor do teu próprio tesouro. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1, tem como título, talvez aí na sua Bíblia, Um Menino Nos Nasceu. Versículo 1: Aos que estavam aflitos, porém não haverá mais obscuridade. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia das nações. 2: Povo que andava em trevas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicasses esse povo e a alegria lhe aumentasse. Todos se alegraram perante ti, como se alegra na colheita, como exultam os que repartem os despojos. Olha o tipo de alegria que está dizendo aí. Quando o Senhor vem, quando o Senhor, e Isaías já estava falando de algo que ia acontecer. Quando o Senhor vem e traz para aquele povo, já tinha feito isso uma vez, já tinha tirado o povo da escravidão do Egito, já tinha dado outras oportunidades, já tinha feito atravessar
lugares onde ninguém poderia atravessar. E diz assim: multiplicaste a alegria e aumentaste, e todos se alegraram perante ti, como se alegra na colheita. Hoje você não tem ideia do que é a alegria de uma colheita, sabe por quê? Porque a hora que você precisa, o saquinho de feijão está lá na cesta básica, está lá no mercado, o saquinho de arroz está lá. Meu irmão, você não tem ideia de como é frustrante quando você assiste um filme ou quando você ouve os antigos contarem, depois de meses de trabalho, e a lavoura é perdida por bicho, por excesso de chuva, por falta de chuva. Quando esse povo conseguia colher, eles faziam festa da colheita. Quando eles conseguiam colher, eles se alegravam, eles repartiam as coisas entre eles. Quando a colheita era bem-vinda, ela acontecia da forma que esperavam, eles faziam uma semana de festa, porque eles trabalharam, eles cuidaram, eles zelaram, eles sofreram, levantaram no frio, levantaram no calor, levantaram de madrugada, foram até tarde cuidando, mas quando chegava o momento da colheita, era momento de alegria. O Senhor estava, aqui há uma comparação, que o Senhor Jesus é para nós como o momento da colheita. A colheita significa abundância, a colheita significa prosperidade, a colheita significa alimento, a colheita significa que a tua família vai vencer esse próximo ano, porque a colheita era para o ano todo. Quando Jesus veio para você, Ele garantiu o status de alegria para você e para a sua família. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E você sabe que a palavra de Deus fala no versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Um dos nomes dado àquele negócio que vai assim nas costas, no pescoço dos bois, é jugo, que é usado para ele sustentar todo o peso nos ombros e sair arrastando aquele carro de boi com aquelas toras, com aquelas pessoas, tudo que colocasse para ele arrastar. O Senhor está dizendo assim: Ele tira a alegria que esse povo recebeu, é como se tirasse do ombro dele todo o jugo. Você não precisa mais arrastar o peso do pecado, o peso de Satanás dizendo: você vai morrer, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir. O Senhor diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Esse é o Deus a quem servimos. Porque tu quebraste o jugo, não foi simplesmente arrancado, foi quebrado, que pesava sobre ele. A vara que lhe feria os ombros. Sabe a vara? Está lá o jugo, o carro de boi puxando, e a vara, ó, slap, slap, e tome vara, tome varada, e aquilo machucando. O Senhor quebrou o jugo, não dá mais, não tem como voltar atrás, não vai mais colocar, não foi tirado de lado, foi quebrado. A vara que pesava sobre eles, que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos medianitas. Sabe o que é o cetro do opressor? É o símbolo, o status de alguém que manda, e manda da forma que quer. O cetro era o significado, o status do rei. Quando o rei estava reinando, ele tinha o cetro, aquela vara com uma joia na ponta, ou uma vara toda incrustada em diamantes, em ouro, uma joia. Quando o rei falava assim, apontava o cetro para alguém, imediatamente os guardas iam até aquela pessoa. Se o rei fizesse assim com o cetro, eles levavam essa pessoa daqui para lá. Se o rei fizesse assim, eles traziam. É como se ele tivesse um controle remoto, ele não precisava nem falar nada. O cetro do opressor diz assim que Deus quebrou o jugo que pesava sobre ele, a vara que os feria os ombros e o cetro do opressor. Deus está falando assim: Satanás, depois da vinda de Jesus, não mais reina sobre a vida dos meus. Satanás não tem poder de rei, de dono, de senhor sobre a vida da igreja, porque o Senhor Jesus nos tomou para si, nos comprou com o seu sangue. Versículo 5 diz assim: todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda a veste revolvida em sangue serão queimados. Sabe o que o Senhor estava falando? Existe um calçado das pessoas que estavam andando no meio do tumulto, no meio da guerra. Existem vestes que elas usavam, e isso traz sentimentos.
porque uma pessoa olha para aquele sapato, está cheio de sangue espirrado, olha para aquela roupa, está tudo marcada de sangue, ele se lembra do filho que morreu, da mãe que ele perdeu, ele se lembra da dor da guerra, ele olha para o calçado, ele praticamente sente o cheiro do passado, ele olha para as vestes e aquilo traz agonia, mas o Senhor fala: todo calçado daqueles que pelejavam no tumulto, toda veste removida em sangue serão queimados. Deus está dizendo assim: não vai ficar vestígio do tempo da escravidão, vai ser queimado, não terá vestígio do momento da tua tristeza. Você pode olhar para trás e vai ver Deus te abençoando, você olha para o presente e vê Deus ali com você, você olha para o futuro e tem esperança, porque Jesus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Senhor, glórias a ti, meu Deus. Aí